E aí? Deixa eu ver que tem gente chegando aqui. Eu vou ter que deixar no modo sem. Só esperar essa galera entrar aí. Tudo certo, meu povo? Boa noite, professora. Boa noite. Todo mundo vendo Boa os noite, slides prof. aí? Olá! Nossa, entrou muita gente. Deixa eu voltar então, galera. Então, olha só. Meu nome é Stephanie, tá? Eu sou bióloga, sou formada pela UFV, fiz meu mestrado lá também. Biologia celular e estrutural, a parte de anatomia, fisiologia, êmbrio. Mas eu trabalhei com anfíbios, sapinhos, tá? Então, quando a gente chegar lá, a gente conta mais essa história aí para vocês. Partiu, então? Então, olha só, pessoal. Quando a gente fala sobre célula, o que vem a ser uma célula? Definindo, né? Quando a gente vai definir a palavra célula para a biologia, nós estamos falando de unidades limitadas por membrana. Então, lembra disso, pelo amor de Deus. Se eu falar assim, ó, isso aqui é uma célula, o que ela tem que ter? Primeira coisa, membrana plasmática, que é o tema da nossa próxima aula. Se não tiver membrana, não é célula, ok? Então, primeira coisa que falou ali, ó, unidade delimitada por membrana. Preenchida com uma solução aquosa concentrada de compostos orgânicos. Segunda coisa que uma célula tem, então, que a gente chama de citoplasma, né? Nesse citoplasma vai estar ali alguns componentes das células, mas toda célula tem membrana e tem citoplasma. Terceira coisa que o nosso colega Alberts aqui, ó, famosinho da biologia celular, tá? Falou, dotadas de capacidade de criar cópias delas mesmas, pelo seu crescimento e pela sua divisão em duas. Ou seja, terceira coisa para a gente falar que um organismo é uma célula, tem que ter metabolismo próprio. Se ele não tiver metabolismo próprio, a gente descarta, não é uma célula. Ah, professora, se tiver membrana, se tiver, que a gente chama aí, né, de citoplasma, se tiver material genético, é uma célula? Não. Para ser célula, tem que ter metabolismo próprio. Por que eu tô falando isso? Provavelmente no Enem desse ano vai vir alguma questão falando do bendito do vírus. A tela gravada sumiu. Como assim? Professora, tem gente pedindo para entrar. Já tô aceitando. A tela tá preta. Deixa eu sair e entrar de novo para ver se vai dar certo. Porque não tá aparecendo para mim aqui. Peraí. Não tá aparecendo nem a minha câmera. Só um minutinho, galera. Deixa eu compartilhar tudo. Apareceu aí? Agora sim, prof. Sim? Então vamos lá. Então olha só. Então quando a gente falar que é uma célula, nós estamos falando de um organismo que é uma célula, nós vamos lembrar de 4 coisas, ok? Então a primeira delas, membrana plasmática. A segunda, citoplasma. A terceira, material genético, que é essencial para que aconteça a quarta, metabolismo próprio. Aí eu estava falando com vocês que quando a gente fala de vírus, o vírus ele tem vírus que tem membrana, como é o caso do Covid,
Ele tem um envelope, a gente não chama de membrana, mas é parecido com uma membrana. A gente tem membrana, citoplasma, não chega a ser um citoplasma, mas tem alguma coisinha ali. Material genético, vírus também tem. Mas ele não é considerado uma célula, ele é considerado uma partícula infecciosa. Ele é um parasita intracelular obrigatório. Por quê? Porque ele não apresenta metabolismo próprio. Então aí a gente descarta ele como um ser vivo. A gente fala que ele é uma partícula infecciosa. Belezinha até aqui? Tranquilinho? Então vamos para frente. Então olha só, meninos. Por que que a gente estuda célula, né? Através do estudo celular, a gente consegue obter respostas de um monte de coisa. Como que a gente envelhece, como que a gente adoece, como a gente cresce, como é que a gente consegue se livrar de uma doença. Ou seja, a nossa vida inteira, se a gente fosse resumir o nosso metabolismo todo, ele está restrito às células. Quando elas funcionam conjuntamente, a gente vai ter aí o funcionamento de um órgão, o funcionamento de um sistema. Mas a nossa unidade básica da vida, a gente fala que é a célula. Então, traz respostas sobre o que é a vida, como é que ela funciona, né? E, basicamente, todos os organismos, presta atenção nisso aqui, todos os organismos são constituídos por célula. Então, se eu falar que é ser vivo, consequentemente, ele tem célula. Eliezer, bem-vindo. Seu microfone está mutado. Professor Stephanie, que Tudo coisa bem? boa! Stephanie, deixa eu só te apresentar para os meninos. Claro. Gente, a Stephanie é minha amiga de longa data, professora ultra qualificada. Ela deve ter feito uma apresentação para vocês breve aí, né? Ela se formou lá na UFV, depois fez o mestrado na UFMG, é isso mesmo, Stephanie? Foi na UFV também. Na UFV também, isso. Sumiu. Né, porque alguém estava me ligando aqui. E aí, a professora Stephanie, nós demos aula junto na faculdade, lá em Manhuaçu. E aí a gente veio trabalhar junto agora aí de novo e a gente fica muito feliz, viu, gente? Você está com a casa quase cheia aí já, viu, professora Stephanie? Tá uma turminha boa aí. E, gente, ó, eu tô de Covid, minha esposa também tá, a gente tá mais ou menos, né, vamos ficar bem, mas as aulas continuam, os professores estão todos bem orientados, a turma é muito empenhada, vamos firme aí, tá bom, gente? Um beijo pra você, querido. Professor Stephanie, um beijo na alma, obrigado por tudo, valeu, melhoras para todos, se cuidem aí, Valeu. Boa aula. Tchau, Obrigada. tchau, Stephanie. Dri tá perguntando se a aula vai ficar gravada. Vai ficar gravada, já tô gravando, tá? Depois eu posto no YouTube e mando o link para vocês lá no grupo. Então, olha só, pessoal. A gente consegue entender várias coisas quando a gente tá falando sobre células, ok? E daí, quando a gente fala assim, ó, todo mundo tem célula. Se for ser vivo, tem célula. Todas as células funcionam basicamente do mesmo jeito. Não tem muita diferença bioquímica, né? Os princípios básicos ali de funcionamento celular é o mesmo. O que faz uma célula ser diferente da outra, né? A partir disso aí, a gente consegue perceber, por exemplo, a famosa árvore da vida. Que não é uma linha reta, tá? Esquece aquela imagem, pelo amor de Santo Cristo, daquela imagem do macaco virando um homem. Nós vamos chegar na evolução e nós vamos desvendar isso aí, esquece esse negócio, tá? Mas a gente consegue perceber que se todo mundo tem os mesmos componentes básicos dentro da célula, se todo mundo funciona do mesmo jeito, quer dizer que teve uma célula ancestral que deu origem a essa galera toda para chegar aonde a gente está hoje. Professor, quer dizer que um organismo é mais evoluído do que o outro? Não.
Todos os seres viventes, a evolução para eles funcionou da mesma forma. Todos eles conseguem sobreviver no ambiente, ou tentam, né? Com esse desmatamento que nós estamos tendo aí, tá difícil. Mas todo mundo tenta sobreviver. E aí, quem se adapta melhor àquelas condições, ele vai reproduzindo e vai tendo seus descendentes. É difícil a gente pensar em evolução? Por quê? Porque é milhões, bilhões de anos de evolução. Não foi de hoje para amanhã que surgiu um indivíduo novo. A gente tem aí, alguns bilhões de anos de evolução das espécies, ok? Então, a gente teve uma célula ancestral que foi dando origem a essa galera toda aqui até chegar nos indivíduos que a gente conhece hoje, tá? Mas, até chegar nessa descoberta de que todo mundo é composto por célula, como é que as células funcionam, teve uma galera que era meio pirada. O que aconteceu? Teve vários pesquisadores que falaram assim, não, como é que surge a vida? A vida surge a partir de outra vida, que é uma teoria. Não, a vida surge de qualquer coisa. Se você deixar ali qualquer coisa, daqui a pouco você tem vida a partir daquela qualquer coisa ali. E aí a gente criou uma disputa no meio científico de dois grupos. Um grupo que falava da geração espontânea. O que é uma geração espontânea? Se eu deixar um pedaço de carne aqui, daqui a pouco desse pedaço de carne aqui vai sair um monte de mosquito, um monte de larva, um monte de coisa. Ou seja, aquela carne que estava ali, quando ela apodreceu, ela gerou um monte de indivíduo. Geração espontânea. Aí, mas tinha uma galera que falava assim, não, o negócio não é assim não. Eu preciso de um organismo vivo para poder gerar outro organismo vivo. Senão, não dá jeito. E aí, a gente teve durante muito tempo, pessoal, essa disputa entre os que acreditavam na geração espontânea, também conhecida como abiogênese. Vamos lembrar da palavrinha que fica mais fácil. Quando vocês estão lendo a Bíblia lá, o que tem no livro de Gênesis? Ainda mais. A criação do mundo. Então, quando a gente fala de Gênese, nós estamos falando de criação, origem. Bio quer dizer vida. E o prefixo azinho, vamos lembrar da aula de português agora. Negação. É um prefixo de negação. Então, a biogênese é uma teoria que fala assim, a vida origina de coisas não vivas. E a teoria da biogênese? Bio é vida. Gênese, origem. Então, a vida origina de outra vida. Ok? Ficou essa galera brigando aqui. Coloquei uma historinha só pra gente pensar nisso aqui, Esse pesquisador aí, Francesco Redi, né? Ele era da hipótese da biogênese. Ele falava assim, a vida só surge a partir de outra vida. O que ele fez? Pegou 2 potinhos, colocou um pedaço de carne em cada um. Ele tampou com uma telinha bem fininha e a outra ele deixou aberto. Aí ele falou assim, só nasceu vida, só nasceu mosquito, larva, onde estava aberto, porque as larvas vêm, colocam seus ovos e ali a carne funciona como uma comidinha, vamos colocar assim, um caldo nutritivo para poder crescer outros indivíduos. Aonde eu não deixei a mosca entrar, não teve crescimento. Então, ele era da galera que acreditava que uma vida dá origem à outra. Aí veio um senhor chamado John Needham. Ele falava assim, Ele pegou a carne, fez um caldo nutritivo com ela e deixou a carne lá nesse caldo nutritivo. Repara que os potinhos estão todos abertos. E aí ele falava assim, se deixar aqui vai crescer vida. Nessa carne não tem nada. A carne está morta. Só um pedaço de carne batido. Mas cresceu coisa aqui dentro. Aí ele falou, então da carne morta tá saindo vida. Opa. Então, ele era da teoria da abiogênese. Aí,
o povo falou assim, quer ver que eu tô certo? Foi lá e ferveu a carne. Quando ele ferveu aquela carne, continuou, ele falou assim, ó, se eu fervi, quer dizer que eu matei o princípio vital que eles falavam, né? Matei o princípio vital. Passou um tempinho, continuou crescendo bicho. Ele falou, não falei que eu tô certo? De coisas não vivas, eu tenho vivos. Só que o que ele esqueceu de fazer? Tampar o potinho, colocar alguma telinha tampando aqui. Aí veio o Spallanzani, Lázaro Spallanzani, era um padre, tá, gente? Virou e falou assim, meu filho, se tampar não nasce. Pegou a mesma coisa que o Needham fez, tampou o potinho, ferveu. Quando ele ferveu, não cresceu nada, o pote está tampado agora. Aí ele falou assim, aí o Needham falou assim, claro que morreu. Quando você tampou, o princípio vital está no ar. Quando você tampou, você não deixou entrar o princípio vital. Só que, na verdade, né, o que ele fez? Ele esterilizou o material, ele deixou isso aí fervendo mais de 1 hora, esterilizou aquele caldo e aí não ia crescer mesmo. Para acabar com essa confusão, veio um senhor, que a gente conhece ele até hoje, né? Tem um instituto maravilhoso na França. A gente toma leite pasteurizado, que é o Louis Pasteur. O que ele fez? Ele falou, vou provar que vocês estão tudo errado, porque agora eu provo esse negócio dessa teoria da biogênese. Aquela história que ele quebrou o gargalo para fazer a experiência. Isso, exatamente. O que ele fez? Pegou o caldo nutritivo, o mesmo que os outros estavam usando lá. Colocou num balão, pegou o gargalo, né? Aquela partezinha, fez um pescoço de cisne que a gente fala, né? Curvou aquele gargalo ali, ó. E aí, ferveu o caldo. Ele falou, ó, agora tá aberto, ou seja, o princípio vital que eles acreditavam tá entrando, mas eu vou ferver. Só que o que acontecia? Como o gargalo, ele é dobrado, as partículas de poeira, bactéria, vírus, fungo, tudo que vinha ficava retido nessa região que estava dobrada aqui, ó. E aí, quando ele fervia, como estava retido, não crescia nada aqui dentro. Ele quebrou o gargalo e começou a crescer. Aí ele falou, pronto, provei que eu estava certo. Só existe vida se tiver outra vida. Enquanto o caldo estava esterilizado, com as partículas retidas no gargalo, não cresceu nada. A hora que ele quebrou o gargalo, começou a crescer. E aí ele falou, só cresceu porque tinha alguns organismos, que a gente não sabia ainda o que era na época, nessa região aqui. A partir do momento que eu quebrei, eu expus aquele caldo nutritivo a esses indivíduos e aí foi possível o crescimento de micro-organismos dentro desse caldo e acabou com a confusão. A partir daí, a hipótese da biogênese, ela cresceu, ganhou força e vários pesquisadores aí para poder identificar agora que organismos eram esses. Para conseguir identificar, pessoal, micro-organismo a gente só consegue ver com o microscópio. Lá em 1595, bem antes dessa confusão toda, já tinha o primeiro microscópio. Só que ele era muito rústico, vamos dizer assim, né? O Zacarias Janssen, ele pegou 2 lentes, uma lente aumentava a outra, né? O microscópio nada mais é do que um sistema de 2 lentes, e fazia aquele aumento para conseguir visualizar essas estruturas pequenas. E lá em 1665, Robert Hooke, ele conseguiu visualizar poros de cortiça. Sabe aquele coisinho que a gente tampa vinho, né? Cortou aquilo ali e viu aqueles poros. Vou mostrar uma figurinha para vocês, olha só. Olha como é que era o primeiro microscópio. Tinha uma lente aqui em cima, uma lente embaixo e a cortiça aqui, ó. Na verdade, o que ele viu? O que eram esses pedacinhos que ele tá vendo aqui? A parede celular das células.
E por que deu o nome de célula? Porque ele falou que cada pontinho, cada abertura, cada poro daquele ali parecia uma célula. Célula mesmo, tá? E aí deram o nome para aquelas estruturas, cada uma delas de célula, ok? Caminhando um pouquinho mais, né? Vieram dois pesquisadores, né? O Matthias Jacob Schlender e o Theodor Schwann. A gente tem várias células com o nome desses dois, que eles criaram, né? A doutrina celular ou a teoria celular. Aqui, em 1838, nasceu o que a gente chama de teoria celular. O que fala nessa teoria? Que nós falamos no início da aula. Todos os tecidos, seja animal, vegetal, né? Todos os seres vivos são compostos de célula. Primeira coisa da teoria. Segunda coisa, toda célula se origina de uma outra pré-existente, ou seja, eu preciso de uma célula para dar origem a outra célula. Foi a segunda coisa da teoria. Terceira, a célula é a unidade funcional. Então, se a gente for reduzindo o indivíduo, colocando ele ali em partículas, né, microscópicas, nós vamos chegar a uma célula. Tem indivíduo, pessoal, que é uma célula só. Bactéria, por exemplo. Uma célula. Tem protozoário, que é só uma célula. É um indivíduo unicelular. Tudo que o indivíduo faz, ele faz dentro daquela célula. E a gente tem indivíduos multicelulares, aí a gente vai ter colônia, vai ter um monte de coisa. Mas a unidade estrutural funcional de todos os organismos é uma célula. A atividade desse organismo como um todo depende da atividade total. Cada célula funcionando independentemente vai dar funcionamento de um fígado, de um rim, né? Todas as células ali estão trabalhando independentes, entre aspas, tá? Porque uma controla um pouquinho a outra. Mas, cada uma fazendo sua função, a gente tem uma função do indivíduo como um todo. Todas elas possuem, basicamente, né, a mesma constituição química. Então, vocês viram nas últimas aulas com a Nath. Nath falou de água, falou de sais minerais, falou de proteína, falou de carboidrato, falou de lipídio, que é a constituição básica de todas as células. Ah, professora, bactéria tem tudo isso? Tem. Ok? O que diferencia um organismo do outro? A quantidade. O que diferencia uma célula da outra? A quantidade desses compostos, tá? A gente tem células com maior quantidade de água, células com menores, célula com mais proteína, célula com menos proteína, célula com mais carboidrato, célula com menos carboidrato. Depende, ok? Do que é essa célula. Eu morro de rir desse povo faz dieta, porque fala assim, ó, eu vou comer, deixa eu pensar aqui, vamos estudar, Beatriz, membrana plasmática na próxima aula, tá? É o tema da nossa próxima aula. Mas o povo fala assim, ó, eu não posso comer beterraba não, porque tem muito açúcar. Eu vou comer feijão, tem muita proteína. Tá correto? Tá correto. Beterraba tem mais açúcar do que proteína se eu for comparar a mesma quantidade com o feijão. Se eu comer 30 gramas de beterraba e 30 gramas de feijão, os dois têm carboidratos? Tem. Os dois têm proteínas? Tem. Os dois têm água? Tem. Os dois têm lipídio? Tem. Quem tem mais carboidrato? Mais carboidrato vai ser a beterraba. Quem tem mais proteína? Mais proteína vai ser o feijão. O que vai mudar a quantidade, mas todo mundo tem a mesma coisa. Certinho? Sexta coisa que essa teoria fala, as reações metabólicas e bioquímicas vão ocorrer no interior das células. Então, para a gente ter multiplicação do DNA, para a gente ter formação de moléculas, né? Quebra ou constituição de moléculas dentro da célula, isso tudo está acontecendo ali dentro da célula. Pode ser em alguma organela, pode ser no citoplasma, ok? A célula vai ter informação genética e hereditária, vocês já estudaram genética com a Nath,
né? Então, lá no DNA tá a nossa informação que vai passar para os nossos descendentes, que nós recebemos do nosso pai e da nossa mãe, que receberam da avó e do vô, que receberam do bisavó e da bisavó, e assim vai. E aí, pessoal, durante o processo de divisão celular, que é uma outra aula nossa, específica para isso, a gente vai ter essa informação sendo passada de um indivíduo para outro. Então, nós temos uma diversidade de células enorme, tá? Vai modificar a aparência, né, delas. Tem umas mais quadradinhas, umas mais redondas, umas com cílio, sem cílio. Aqui tem uma célula que a gente chama de neurônio, gente, credo, sumiu o nome. Tem um monte de ramificação, ó. É uma célula neuronal, sistema nervoso, ok? Paramécio é um protozoário ciliado, nós vamos falar dele na nossa próxima aula também, quando a gente falar de membrana plasmática. Células vegetais, então tem de tudo quanto é jeito. Vai ser diferente com relação à função, cada célula tem uma função específica. Necessidade química, que eu acabei de falar agora, umas precisam de mais carboidratos, outras mais proteína. E as especializações, que são as células eucariontes, que é um pouco que a gente vai falar nessa aula ainda, tá? O que acontece para a gente estudar a célula, pessoal? São muito pequenas. Então, a gente precisa de um microscópio para conseguir enxergar lá dentro, né? O nosso tamanho, o nosso olho, a gente não consegue ver, por exemplo, uma célula nossa. Professora, tem célula que eu consigo ver a olho nu, que a gente fala, né? Sem precisar de um microscópio? Tem. O ovo de galinha, por exemplo, é uma célula que vai se dividir para poder formar o pintinho, né? Mas é uma célula. Tem algas, às vezes na praia a gente acha algumas que tem aí uns 10, 15 centímetros. É uma célula só também, tá? Então a gente tem células muito pouco que a gente consegue ver sem a ajuda de um microscópio, mas a maioria a gente precisa de um microscópio porque o tamanho delas é muito pequeno. E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre o tema da nossa aula de hoje. Galera, foca nisso aqui para mim. As células podem ser de dois tipos. Quando a gente fala de tipos celulares, né? A gente separa em basicamente dois tipos. O que nós chamamos de procarioto e o que nós chamamos de eucarioto. Então, temos células procariotas e temos células eucariotas. Esse cárion quer dizer núcleo, tá? É o local onde o núcleo fica. A gente chamava antigamente de carioteca, a membrana que revestia o núcleo, mas a gente não usa mais essa terminologia. O nome correto é envelope nuclear. Então, procarioto é um envelope primitivo, que na verdade, né, nem tem envelope. Então, não tem núcleo. Então, a gente vai separar assim, por enquanto. Procariotos, primeira coisa, ausência de núcleo. Eucarioto, quer dizer verdadeiro, tá? Verdadeiro. Então, tem um núcleo verdadeiro. Professora, se é procarioto e não tem núcleo, por que chama procarioto, que pró é primitivo? A gente vai ver que nas células procariotas, o material genético geralmente fica num lugar específico, que o povo achava que era um núcleo, mas descobriram depois que não é. É só um local aonde ele fica. Por isso que deu essa denominação, que às vezes confunde a gente, né? Mas a gente separa assim, então. Procarioto não tem núcleo. Eucarioto tem núcleo. E das que têm núcleo, a gente divide em duas categorias. Nós temos as células animais e nós temos as células vegetais. Vegetal e animal tem núcleo? Tem. As duas são eucariotos. Qual que é a diferença, então? Guarda aí a informação que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Então, olha só, vamos começar pelos diferentes tipos de células aí, pela forma de obtenção de alimento. A gente tem indivíduos que nós chamamos de autótrofos e nós temos os heterótrofos. Professora, tem procarioto, autótrofo
Tem. Tem eucarioto autótrofo? Tem. Tem procarioto heterótrofo? Tem. Tem eucarioto heterótrofo? Tem também. Qualquer tipo de célula pode ter as duas formas de obtenção de alimento. A gente vai separar isso quando a gente estiver falando na zoologia dos indivíduos lá, né? Não só na zoologia, na micro também. Mas o que é um indivíduo autótrofo? Auto é próprio, ok? Então, ele mesmo. Trofo vem de nutrição. Então, um indivíduo autótrofo, ou vocês podem ver também escrito autotrófico, tanto faz, é um indivíduo que ele mesmo produz seu próprio alimento. Então, ele vai utilizar uma série de coisas para poder produzir seu próprio alimento, que é o caso, por exemplo, das plantas. Planta é heterótrofa. Desculpa, gente. Planta é eucarioto, autótrofa. Usa luz para produzir o próprio alimento. Certo? E os heterótrofos são indivíduos que precisam de obter o alimento de fontes externas. Nós. A gente precisa se alimentar. Aí um dia um aluno perguntou assim, professor, e as abelhas? Abelha é o quê? Autótrofa ou heterótrofa? Eu falei, ela é heterótrofa, ela não produz o próprio alimento. Aí ele falou assim, mas e o mel? Eu falei, opa lá, peraí. Ela não utiliza o mel dentro do corpo dela, ela não produz o mel dentro do corpo dela para ela utilizar aquilo ali sem precisar de fonte externa. Ela vai lá na planta, coleta o pólen, vai para a colmeia, processa aquilo ali tudo para poder fazer o mel. Não é dentro da célula dela que está sendo produzido o mel. E ela não utiliza aquele mel da célula dela para poder conseguir sobreviver, certo? Então, quando a gente falar de seres autótrofos, nós estamos falando basicamente de plantas e alguns indivíduos procariotos, que é o caso das cianobactérias, né? As antigamente chamadas de algas azuis, elas conseguem fazer isso. Os demais, todos, são indivíduos heterótrofos, certinho? Com relação à produção de energia, a gente tem 3 tipos de indivíduos. Nós temos os indivíduos que são aeróbios. O que é isso? Utilizam, cuidado, tá? Porque esse aeróbio, a gente tem mania de achar que é ar. Mas não tô falando de ar, tô falando de oxigênio, ok? Então, os aeróbios, eles utilizam oxigênio para a produção de energia. Os indivíduos anaeróbios, a gente vai ter 2 tipos. Tem uns que não utilizam de jeito nenhum, de forma alguma, o oxigênio é até tóxico para eles. E tem uns que, se tiver oxigênio, usa. Se não tiver, consegue produzir energia do mesmo jeito, para eles não faz diferença. Ok? Então, a gente chama esses indivíduos de anaeróbios facultativos. O que é uma coisa facultativa? Eu escolho se eu quero ou não. Então, se tiver oxigênio, usa. Se não tiver, consegue sobreviver do mesmo jeito sem ele, tá? Então, aeróbio, utiliza oxigênio. Anaeróbio, de jeito nenhum. Agora, se eu falei de anaeróbio facultativo, quer dizer que ele escolhe. Se tiver oxigênio, ele usa. Se não tiver, ele consegue sobreviver do mesmo jeito. Belezinha até aqui? Tranquilinho? Podemos então? Luna, eu amo essa parte. Luna, eu também amo. Olha só. Vamos então para as características dos indivíduos procariotos, eucariotos. Quem gosta de fazer quadro, agora é a hora, tá? Nós falamos que procarioto não tem núcleo. Então, a primeira característica que nós vamos colocar lá, escreve aí, procarioto não tem núcleo.
Tem material genético? Tem que ter, porque senão não era célula. Lembra que nós falamos que tem que ter material genético? Então, ele tem DNA, ok? O DNA desses indivíduos, ele é um DNA circular. É uma característica deles, tá? A fita de DNA fica em forma de círculo. E fica numa região aqui, ó, que nós chamamos de nucleoide. Esse oide aqui, ó, fala para nós assim, ó, não é um núcleo tão perfeito. Por isso que ele chama procarioto. Não tem uma membrana revestindo, protegendo esse DNA. Não tem. Mas ele fica numa região específica que a gente chama de nucleoide, ok? O que mais que esses indivíduos procariotos têm? Tem uma outra partícula de DNA que a gente chama de plasmídio, tá? Pode ter ou não. Algumas células têm, outras não. Esse plasmídio, a gente vai ver na aula de bactérias, que muitas vezes é aqui, esse plasmídio é um pedacinho de DNA, e muitas vezes é aqui que está a informação, por exemplo, para a bactéria não conseguir ser atacada por um antibiótico. O antibiótico tenta matar ela, mas ela é resistente. Então, ali geralmente está a informaçãozinha para ela falar assim, opa, aqui não, eu consigo sobreviver, pode vir. Eu consigo sobreviver mesmo com você tentando me atacar. Tem ribossomos, nós vamos falar de ribossomos. Vocês viram a aula de transcrição e tradução já ou não? Já tiveram essa aula? Já? Então, os ribossomos é aquela estruturazinha, né, de RNA que auxilia na produção de proteínas. Então, procarioto tem ribossomo? Tem ribossomo. Citosol, citoplasma, né? Tem também. Pode acumular alimento dentro daquela célula. Olha a membrana, ó. Tem membrana plasmática? Tem que ter, senão não é célula. Alguns indivíduos têm parede, mas a parede delas não é de celulose, é diferente da parede de célula vegetal. Não são todos que têm. Muitos deles têm uma cápsula em volta ainda dessa parede, ao tanto de estrutura de proteção, né? E a membrana, pessoal, plasmática, ela pode invaginar, formar igual uma árvorezinha aqui, ó, cheia de ramificações, que nós chamamos de mesossomos. O que é isso, professor? Pelo amor de Deus. Aqui, pessoal, o que acontece? Lá nas nossas células, a gente tem mitocôndria para fazer respiração, complexo de Golgi para fazer outra função, retículo para fazer outra, na célula vegetal, cloroplasto para fazer outra, vacúolo. Cada estrutura dentro da célula faz uma coisa. No caso da célula procariota, a gente não tem nada disso. A gente fala que ela é pobre em organelas, não tem organelas. Então, duas coisas que eu preciso que vocês gravem toda vez que falar de célula procariota. A primeira dela, não tem núcleo. Ponto. A segunda, não tem organela. Se ela não tem organela, como é que ela faz para respirar, para produzir gás carbônico, né? Na caso da respiração. Como é que ela faz para produzir algumas proteínas? Onde que fica isso tudo? Fica na membrana plasmática. As proteínas de respiração ficam na membrana, algumas enzimas ficam na membrana. Então, ela geralmente tem essa região de invaginação ali, que nós chamamos de mesossomo, que concentra proteínas da respiração, concentra algumas enzimas, tá? Então, por isso que a gente chama aquela região ali de mesossomo. Mas, o básico, o que eu tenho que lembrar? Se eu falei de célula procariota, quer dizer uma célula que não tem núcleo, e outra coisa que ela não tem, organelas, ok? Para que serve, então, professor, uma célula procariota? Nós estamos falando de micro-organismos, principalmente bactérias. Podem ser utilizadas por plantas para poder fixar nitrogênio, pode participar da nutrição de alguns animais, promover algumas doenças em plantas, em animais, pode participar de reciclagem de nutrientes, controle biológico
Indústria de alimentos, quem aqui não gosta, né? De tomar aí iogurte fermentado, bactérias. Produção de energia, etanol, que está sendo, né, foi utilizado aí por alguns carros, movido a álcool, movido a gasolina. O álcool, ele pode vir, né, uma das formas de produção de álcool é através de bactérias. Elas são utilizadas, elas conseguem fazer essa produção. Participam aí do meio ambiente através dos ciclos, nós vamos falar deles, biogeoquímicos. Biorremediação, derramou petróleo no mar, como é que eu vou fazer para poder tirar esse petróleo de lá? A gente tem bactérias que, entre aspas, come, vamos colocar assim, tá? Esse petróleo, consegue retirar esse petróleo da água. Biomineração, eu quero ter ferro puro. Eu posso utilizar algumas bactérias para poder retirar o resto da mineração e deixar só o ferro para mim. Então, elas auxiliam aí na nossa vida o tempo todo. Bactéria não só causa doença, tá? A menor parte delas causa doença. A gente tem bactérias no corpo inteiro. Por exemplo, nosso sistema digestório, sem as nossas bactérias no sistema digestório, ele não funciona. Vai parar. Tanto que tem uma galera aí que toma antibiótico e no outro dia tá com uma diarreia brava. O que aconteceu? O antibiótico veio, destruiu a flora intestinal, que a gente chama, né, a microbiota, falar bonito, e aí destrói a microbiota, pronto. A pessoa não consegue produzir as fezes, fica líquido, e aí a pessoa tem diarreia, porque tomou antibiótico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesses antibióticos que a gente toma. Nós vamos falar deles também mais pra frente. E as células eucariotas, olha o tanto de coisa que ela tem, pessoal. Mas a primeira coisa, duas coisas principais que nós vamos lembrar. Célula eucariota, primeira coisa, tem núcleo, ok? É o ponto principal, o auge dela aqui, ó. Olha só, tem um material genético, DNA, e em volta desse DNA, a gente tem um envelope. Nós chamamos de envelope nuclear, tá protegendo o nosso DNA ali, ó. Então, eu tenho um núcleo verdadeiro. Célula eucariota animal tem núcleo, célula eucariota vegetal também tem núcleo. Que outra coisa ela tem? Tem membrana plasmática? Tem, ó, delimitando a célula. Próxima aula, amanhã nós vamos falar de membrana. Mas ela tem um monte de organelas. Professora, o que é organela? Organela é toda a estrutura que está envolta por membrana, tá? Então, mitocôndria tem membrana envolvendo a mitocôndria. Complexo de Golgi é formado por um sistema de membranas. Retículo liso, retículo rugoso, tem um monte de membrana, ou seja, a célula é toda compartimentalizada por estruturas membranosas. Então, aí a gente fala que célula eucariota, seja ela vegetal ou animal, elas têm núcleo e elas têm membrana. Tem ribossomo? Tem. Tem citoplasma? Tem. Ela tem tudo que a célula procariota tem e algumas coisas a mais, né? Que é o caso das organelas. Que a gente tem mania de falar organela membranosa, mas organela já quer dizer que a estrutura tem membrana. E a célula vegetal? Célula vegetal tem membrana plasmática? Tem. Tem núcleo? Tem. Tem organela? Tem. E que é diferente de uma célula vegetal para uma célula animal? Então, basicamente, 3 coisinhas. Célula vegetal, a gente vai ter cloroplastos, plastídeos no geral, porque cloroplasto é um tipo de plastídeo. Então, nós vamos ter cloroplasto, que dá esse aspecto esverdeado, ok? Responsável aí pela fotossíntese. A gente vai ter uma estrutura que nós chamamos de vacúolo,
que é onde fica armazenada a maior quantidade de água da célula vegetal. E nós vamos ter parede. E essa parede, pessoal, é uma parede de celulose, basicamente, tá? A constituição básica aí da parede celular é a celulose. Então, se eu falar de célula eucariota animal e vegetal, as duas têm núcleo? Tem. As duas têm membrana? Tem. As duas têm citoplasma? Tem. As duas têm organelas? Tem. Quais organelas? Todas. Mitocôndria, retículo, complexo de Golgi. Mas o que a vegetal tem que a animal não tem? Plastídeos, parede e vacúolo, ok? Certinho até aqui? Tranquilinho? Professora, depois você poderia passar no slide 19 e 20 para eu tirar um print. Eu posso mandar para vocês também os slides, tá? Sem problema. Mas espera aí que eu vou voltar. Ô, professora, teria como a senhora dar o link da Google Sala de Aula para eu entrar, por favor? Como é que é? Do Google Sala de Aula para eu entrar? Vou colocar lá no... Esse aí? Não, professora, é do Google Sala de Aula. Que a senhora vai postar os slides, essas coisas. Ah, eu mando para vocês, que eu não montei ele ainda. Tá certo. Ok? Mas eu mando sim. Meninos, então olha só. Fiz um quadro resumindo aí a diferença dos tipos celulares. Então, olha, quando a gente fala de procarioto, estou falando de um indivíduo mais simples. O tamanho dele é menor. Vamos lembrar que as nossas células, muitas vezes, elas são atacadas por bactérias. A bactéria entra, né, dentro da nossa célula. Então, ela tem que ser menor. Ausência de núcleo, ausência de organelas e pobre em membranas. Por quê? Porque não tem organela. A única membrana que ela tem é a membrana plasmática. E a célula eucariota? Mais complexa, tamanho maior, presença de núcleo, presença de organelas. Então, ela é rica em membranas, certinho? Vamos pegar a eucariota agora e separar eucariota animal e eucariota vegetal. Com relação aos plastídeos, célula animal não tem plastídio, célula vegetal tem cloroplasto, tem cromoplasto, tem vários tipos de plastídio. Parede, animal não tem, vegetal tem. Vacúolo, animal não tem vacúolo, mas a vegetal tem vacúolo. Quando a gente corta a beterraba, por exemplo, escorre aquele caldo vermelho, aquele caldo, aquela água com todos aqueles componentes ficam no vacúolo. Quando você cortou a beterraba, você cortou o vacúolo, libera aquelas substâncias, ok? Deixa eu pular essa síntese de reserva aí, depois a gente vai falar dele. Célula animal não sintetiza o próprio alimento, ou seja, são indivíduos heterótrofos. Célula vegetal são indivíduos autótrofos, sintetizam o próprio alimento. O que é plasmodesmos? Plasmodesmo, pessoal, a gente vai falar mais deles na aula de célula vegetal, mas plasmodesmo é uma região de comunicação, ó. Tá vendo uns canaizinhos aqui entre uma célula e outra? É como se tivesse um tubinho onde uma célula consegue jogar substâncias de uma célula para outra. Esse tubo a gente chama de plasmodesmos. As nossas células não têm, tá? A célula animal não tem, mas a célula vegetal tem essa forma de comunicação que nós chamamos de plasmodesmos. E quando a gente fala de substância de reserva, né? Reserva energética. Célula animal, ela pega a glicose, várias glicoses, e vai juntando uma glicose na outra, vai juntando. Imagina todo mundo aqui já brincou de Lego. Então, eu pego uma peça, imagina cada pecinha de Lego sendo uma glicose. Quando a gente junta várias pecinhas de glicose, a gente tem uma molécula que nós chamamos de glicogênio. Então, a célula animal, ela armazena na forma
de glicogênio. Já a célula vegetal, o jeito que ela junta essas peças é a mesma glicose. O jeito que ela junta é diferente. Vamos fazer uma analogia assim, ó. Imagina que a célula animal, ela junta essas peças por forma. Então, eu pego todas as células que têm a mesma forma, todas as pecinhas com a mesma forma e junto, formei o glicogênio. Ah, mas a célula vegetal faz como? Ah, ela não utiliza a forma para poder juntar, ela utiliza a cor. Então, ela pega todas as azuis, independentes da forma, todas as vermelhas, independente da forma. É a mesma peça? É, mas a forma de armazenar é diferente. Então, a animal armazena como glicogênio e a vegetal armazena na forma de amido, né? Famoso aí, tem o mais conhecido, o amido de milho. Aquilo ali é o amido, é glicose que a célula armazena. Professora, todas as células vegetais armazenam amido? Sim. Algumas em maior quantidade, outras em menor quantidade, mas todas armazenam. Se a gente for comparar, por exemplo, que a gente falou agora, né? Uma cenoura e uma mandioca, aipim, né? O aipim vai ter muito mais amido do que a mandioca, do que a cenoura, mas todos dois têm? Todos dois têm. É a forma que a célula tem de, caso aconteça alguma coisa, ela vai tirar essa energia para ela funcionar de onde? Do amido. E a gente? A gente vai tirar do glicogênio. Professora, onde fica armazenado o glicogênio na gente? Basicamente, fígado e músculo. Então, o fígado pode quebrar esse glicogênio e distribuir para o corpo todo. E no músculo a gente também armazena, porque, por exemplo, coração. O coração contrai o tempo todo. Ele não pode parar de bater. Se faltar energia no corpo, se ficar muito tempo sem comer, ele tem que tirar energia de algum lugar. Então, armazena um pouquinho no músculo também. Ok? Mas lembrando, então, que as células eucariotas, todas elas vão ter a mesma estrutura, né? Com a diferença de que célula vegetal vai ter cloroplasto, vacúolo e parede. Célula animal não vai ter esses três. Tem mais diferenças? Tem. Por exemplo, célula animal tem colesterol na membrana. Célula vegetal não tem colesterol na membrana. Então, quando a gente compra lá um azeite de oliva, aí lá no azeite está escrito assim, ó, não contém colesterol. É óbvio. Por que então que eles colocam lá? Se eu achar que é mais saudável e comprar. Mas azeite de oliva não é de oliveira? Não é uma planta? Então, se ela é uma planta, ela não tem colesterol. Só vai ter se o azeite estiver contaminado, né? Que no Brasil não é muito distante. Pode ter. Mas aí, se for produto de origem vegetal, pessoal, exclusivamente vegetal, nem precisava da informação, porque a gente já está sabendo que não tem colesterol. Agora, de origem animal, tem. Colesterol é ruim? Nós vamos ver na próxima aula que não, tá? Colesterol, ele não é esse vilão que a gente ouve falar, não. Sem ele, a gente não conseguiria nem sobreviver, ok? A gente precisa dele. Meninos, até aqui, belezinha? Então, tranquilo? Sim, não, talvez. Socorro. Então, olha só, pode colocar o slide 20, por favor? Posso. Então, olha só, nós falamos de algumas organelas hoje. Vou só citar rapidinho, porque nós vamos ter uma aula para cada uma delas, ok? Então, a gente viu que todas elas têm a mesma composição. Procarioto não tem núcleo, eucarioto tem. O que é o núcleo? É aonde nós temos o nosso DNA. Em volta do núcleo, nós temos um envelope, que antigamente era chamado de carioteca. Hoje a gente não usa mais esse nome, tá?
Células eucariotas vão ter uma estruturazinha que nós chamamos de aparelho de Golgi, né? Também chamada aí de complexo de Golgi, nós vamos ter uma aula também para eles. Nós temos retículo, repara que é tudo com membrana. Retículo, que é dividido em dois, retículo liso, retículo rugoso, também vamos ter uma aula para eles. Lisossomos, que é uma estruturazinha bacana da gente estudar, né? É o nosso, entre aspas, estômago da célula, vai fazer a digestão intracelular. Nós também vamos falar dele. Os endossomos, que são formados aí, nós vamos falar na próxima aula sobre endossomo. Engloba algumas partículas para jogar para dentro da célula, né? E forma uma estrutura membranosa. Nós temos peroxissomos, eles têm uma estrutura especializada para poder fazer uma desintoxicação celular, converte em peróxido, água oxigenada, tá? Dentro da nossa célula. Nós temos mitocôndrias maravilhosas, lindas, nossas produtoras de energia. Sem elas, a gente não consegue sobreviver, tá? Utilizam oxigênio e glicose para produzir energia. É uma organela super especializada. Cloroplasto temos? Não. Quem vai ter? Célula vegetal, responsáveis aí pelo processo de fotossíntese. E o citoesqueleto, que é uma estrutura que vai manter a forma da célula, vai organizar tudo lá dentro bonitinho, direitinho, né? Para as coisas funcionarem. Meninos, deixei uma perguntinha aqui no final da aula. Deixa eu só colocar ele como para a gente poder responder. Olha só, os componentes celulares que estão presentes tanto em células de eucariotos como procariotos. Quais são os componentes que eu tenho nas duas? Membrana plasmática tem nas duas? Tem. Mitocôndria tem nas duas? Mitocôndria a gente vai ter aonde? Só na eucarionte. Eucarionte. Então, letra A tá falsa. Letra B, mitocôndria. Nós acabamos de falar que é só eucarioto. Ribossomo tem nas duas, pró e eucarioto. Lisossomos, apenas em células eucariotas, que é uma organela membranosa. Se lá não tem membrana, procarioto não vai ter. Lisossomos aqui na letra D também, ó. Então, a resposta só pode ser na letra E. Membrana plasmática eu tenho tanto em procarioto como em eucarioto. Ribossomos também. Ribossomo não é organela, tá, pessoal? Ribossomo é uma estrutura formada por RNA e proteínas. Belezinha, meninos? Tranquilo? Dúvidas? Questionamentos? Não. Nenhum? Alguém? Luna fez um mapa mental, compartilha com a galera aí. Arrasou. Meninos, amanhã Ô, então... Odete, manda pra mim depois do mapa mental, por favor. Isso, Gente, compartilhar. eu mando lá no grupo. E aí, eu vou criar um drive aqui e mando o link para vocês lá, que eu vou postando as aulas, os slides, e mando também o link das aulas, da aula gravada. Belezinha? Hoje foi meio corrida aí, porque é o nosso primeiro dia, né? Nós estamos nos conhecendo, mas estamos juntos. Mitocôndria, respiração, ribossomo sintetiza a proteína de montão, complexo de Golgi armazena a secreção, lisossomo tem enzimas para fazer a digestão, retículo apresenta função de transportar, o centríolo participa da divisão celular. Miriam, como é que é a melodia dessa música? É a música da Ciranda Cirandinha. Ciranda Mitocôndria é quem faz respiração. Eu aprendi isso no meu primeiro ano e nunca esqueci na prova. Às vezes, quando eu estava fazendo a prova, eu me lembro. Eu disse, meu Deus, a música. Arrasou. Não esquece jamais. Eu aprendi essa musiquinha no Instagram. Meninos, qualquer coisa
coisa, grita, só não me pede dinheiro. O resto a gente ajuda, dá conselho amoroso, qualquer coisa, nós estamos aqui, tá? Um beijo pra vocês, que eu também tenho aula agora, que eu resolvi que eu não tô fazendo nada na pandemia, eu resolvi estudar, gente. Então, bora pra minha aula também, fazendo psicologia agora. Beijos, 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 até amanhã, 6 horas, ok? Tchau, prof. Tchau, boa aula. Grava o link aí que é o mesmo, da aula que vem.